Você já tentou falar uma frase em inglês e aí na sua cabeça veio um monte de regra, um monte de exceção, um monte de medo e você simplesmente travou e preferiu ficar quieto? Se isso já aconteceu com você, fica comigo nesse vídeo porque hoje eu vou te mostrar a melhor dica para começar a falar inglês de forma simples, usando a lógica do português ao seu favor. Hello, ladies and gentlemen, eu sou a Jess Artico, teacher e mentora de inglês. Eu já ajudei muitos adultos que se sentiam travados e com vergonha de falar a finalmente conseguirem montar frases em inglês e se comunicar com confiança sem precisar decorar 1000 regras malucas. E hoje eu quero te mostrar exatamente isso. Como pensar nas suas frases em inglês de um jeito simples como você já faz em português. Uma coisa que eu vejo demais é brasileiro complicando o inglês. O povo que gosta de complicar as coisas, né? Estou me incluindo também. Mas tenho trabalhado muito isso em mim, ok? A gente tem mania de querer complicar as coisas. É ou não é verdade? Né? Então, Nossa, eu cansei nesses mais de 10 anos lecionando inglês, eu cansei de ver alunos assim, querendo complicar o inglês. Eu falo, mas gente, mas como que você chegou nessa lógica, né? Enfim, então a pessoa já começa querendo phrasal verb, já começa querendo aprender expressão idiomática, gramática avançada, conversação sobre o que não sabe nem falar ainda. Você sabe que falar é diferente de conversar, né? Enfim, isso é uma história para outro vídeo e nem todo mundo tá pronto para ouvir isso, mas enfim. Olha só, muitas vezes a pessoa mal consegue dizer com uma simples frase em inglês, por exemplo, eu como pizza em casa todo sábado. Você sabe falar uma frase dessa em inglês? Ou então, eu gosto de beber cerveja com os meus amigos depois do trabalho. Você sabe falar isso em inglês? E olha só que curioso. A sequência lógica do português e do inglês em frases simples do dia a dia é praticamente igual. Então, hoje eu quero que você pare de complicar o inglês e comece a pensar em blocos. Olha só. Então, vamos pensar na estrutura base, em português mesmo, tá? Para ficar bem claro aqui, pensa nessa frase aqui, ó. Eu como pizza com o meu namorado em casa toda sexta-feira. Frase simples ali no português, né? E olha só a ordem dela. Quem que come pizza? Eu. O que eu faço? Eu como. Eu como o quê? Pizza. Com quem? Com o meu namorado. Onde que eu como essa pizza com o meu namorado? Em casa. Quando? Toda sexta-feira. Captou aqui? Percebeu? Então, você tem um verbo e depois você vai encaixando os blocos de informação. O que, com quem, onde, quando, certo? Aliás, se isso aqui já tá começando a fazer um clique aí na sua cabeça, tá? Já aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda a saber que esse tipo de explicação faz diferença para você. E o YouTube também entende que é um conteúdo útil para os brasileiros que estão travados no inglês. Então você me ajuda, eu te ajudo e você me ajuda. Uma via de mão dupla aqui, ok? Então, disso tudo, voltando aqui, pense sempre no seguinte: o verbo é o coração da frase. Primeiro, você vai escolher o verbo. Por exemplo, comer, beber, gostar, trabalhar, viajar, enfim. E aí depois você vai respondendo mentalmente. Tá, o que que eu... Vamos pegar aqui como exemplo comer, tá? Então, o que eu como? Com quem eu como? Onde eu como? Quando eu como? Percebe? E é assim que funciona em português. Em inglês vai ser praticamente assim, quase a mesma coisa. É a mesma lógica, tá? Então, vamos pegar aquela frase que a gente viu agora há pouco. Eu como pizza com meu namorado em casa toda sexta-feira. Em inglês, olha só como fica. I eat pizza with my boyfriend in my house every Friday. I eat pizza with my boyfriend in my house every Friday. I eat pizza with my boyfriend in my house every Friday. A ordem continua lógica. Então, olha só. Quem que come? Eu como. I eat. Eu como o quê? Pizza. Com quem? With... Não é girlfriend não, né? Boyfriend aqui. Olha a digitação, teacher. With my boyfriend. Onde? In my house. Quando? Every Friday.
Então você percebe que você não precisou inventar nada mirabolante, não precisou complicar nada, você só pegou a mesma ideia do português e montou em blocos no inglês na mesma ordem praticamente, né? Então se você tivesse comigo aqui agora, do meu lado aqui, né? Eu ia te pedir para montar a sua frase. Então faz o seguinte, pausa esse vídeo aqui agora e escreve aqui nos comentários uma frase começando com I eat. Pode ser, por exemplo, para você praticar já aqui, tá? Pode ser, por exemplo, I eat pasta, que é eu como macarrão. I eat salad, que é eu como salada. Ou I eat cake, que é eu como bolo, tá? E aí depois você completa com quem, onde, quando, tá? Você pode até usar os blocos. With, né? Com quem? With my boyfriend, with my mother, with my father, with my sister, with my brother. Onde? In my house. At the restaurant, por exemplo. At the bar. Ok? Quando? On Fridays. On Mondays. On Saturdays. On the weekend. Every Friday, né? Toda sexta. Every Friday. Todo sábado. Every Saturday. Todo domingo. Every Sunday, todo final de semana, every weekend, por exemplo, tá? Então, ó, escreve aqui embaixo a sua frase para você treinar, que eu amo ver vocês aplicando, vou ler todos os exemplos aqui, tá bom? Agora, vamos falar de um tipo de frase que muita gente acha difícil, mas que na verdade é super simples, que são aquelas frases que têm 2 verbos, tá? Então, em português você fala coisas como eu gosto de beber, eu quero viajar. Então percebe que gosto é um verbo e beber é outro. Eu quero é um verbo, viajar é outro, percebe? Eu pretendo ficar. Então, sempre você vai ter um verbo principal, nesse caso, gosto, quero e pretendo, e depois vem um segundo verbo, nesses casos aqui, beber, viajar e ficar, ok? Tá, em inglês, essa lógica continua, gente, continua igual. Olha só. Eu gosto, né? I like. Eu gosto do quê? De beber. I like to drink. I like to drink. Eu quero. I want. Eu quero o quê? Viajar. I want to travel. I want to travel. Então pensa sempre em blocos. I want to travel. Então eu quero viajar. I want to travel. I want to travel. Eu quero beber. I want to drink. Olha só, essas frases aqui você já consegue trocando as palavras e brincando, literalmente brincando com o inglês. Eu quero viajar. I want to travel. Eu quero beber. I want to drink. Eu gosto de viajar. I like to travel. Eu gosto de beber. I like to drink. Olha só que mamata. Percebe? Quando você entende isso aqui, olha só quantas outras frases você consegue montar. E isso é o quê? Aumentar seu vocabulário, aumentar o seu repertório da língua, né? Melhorar o seu inglês. Sair desse básico travado de uma vez por todas, meu filho e minha filha, né? Sair desse iniciante eterno, né? E acelerar a sua fluência, que é o nosso foco aqui, certo? I plan to stay. Eu pretendo, né? Eu planejo ficar. I plan to stay, né? Então, peraí, teacher, se eu quero falar que eu planejo ou pretendo viajar, I plan to travel. Isso mesmo. Pegou a charada, matou a charada, né? Vamos pegar agora um exemplo mais completo, mais elaborado, como eu gosto de falar para os meus alunos, mais elaborado. Eu gosto de beber cerveja. Eu gosto de beber, você já sabe como dizer. I like to drink. Muito bem. Eu gosto de beber cerveja com meus amigos depois do trabalho. Como fica essa frase em inglês, então? Em inglês, vai ficar assim, ó. I like to drink beer with my friends after work. Depois do trabalho, after work. Eu gosto de beber, você já sabe. I like to drink. Beber o quê? Beer, cerveja. Com quem? Com os meus amigos. With my friends. Depois do trabalho, after work. Olha só que fácil. Então, repara como a sequência da frase continua clara. I like to drink, eu gosto de beber. O quê? Né? Beer. Com quem? With my friends after work. Quando? Que é o que eu acabei de fazer com você. Então, você continua usando blocos de informação, só encaixando ali cada parte no seu respectivo lugar. Se você
Tá percebendo que do jeito que eu tô te mostrando fica mais leve montar frases em inglês? Me conta aqui embaixo nos comentários. Jazz, isso fez sentido pra mim? Ou então, digita aqui pra mim, ó. Jazz, tive um clique com essa explicação. Pra eu saber que você chegou até aqui. Pra eu saber que realmente você tá muito próximo de acelerar, destravar o seu inglês e acelerar a sua fluência também. E é claro, se você ainda é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre fluência, pronúncia, rotina de estudos em inglês. E nas próximas semanas eu vou postar muito conteúdo voltado para adulto que já tentou de tudo e ainda se sente travado no inglês e decidiu destravar de uma vez por todas. Porque a fluência é uma decisão, não é dom, é decisão, ok? E se você quer treinar o seu listening, sua audição e aumentar o seu vocabulário de forma natural, veja também aqui no canal os podcasts em inglês, tá? Isso mesmo, podcasts em inglês. Esse canal tá ficando cada vez melhor. Você pode ouvir esses podcasts lavando louça, caminhando, indo pro trabalho, dirigindo. É conteúdo gratuito para você deixar o inglês ainda mais presente na sua vida, ok? E se você é aquela pessoa que tá começando a aprender inglês do zero, ou até já estudou inglês, mas não consegue falar com segurança, tem dificuldade de pronunciar as palavras em inglês, eu também deixei aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo na descrição, os links dos meus cursos, ok? Então, agora vamos recapitular de um jeito bem simples. Toda vez que você for montar uma frase em inglês, pensa assim: quem? I, you, he, she, we, they, né? Quem? Depois, você vai pensar no verbo. Lembra que o verbo é o coração da frase. Pode ser eat, drink, like, want, need, work, travel, enfim. O que? Pizza, salad, beer, English, my job. Com quem? With my girlfriend, with my friends, with my family. Onde? At home, at work, in the restaurant. Quando? Every Friday, on Saturdays, after work, at night. E aí você só vai encaixando. Olha só os exemplos aqui que eu trouxe para você. I eat pizza with my boyfriend at home every Friday. Vai repetindo comigo, tá? Sempre que você estiver aqui no canal assistindo algum vídeo comigo e eu falar alguma palavra em inglês, falar alguma frase em inglês, pausa o vídeo, repete comigo. Repete quantas vezes forem necessárias. Porque em inglês não é você só ficar ouvindo assim, né? Esperar entrar por osmose. Não, você também tem que fazer a sua parte. Então vai repetindo sempre comigo, ok? I eat pizza with my boyfriend at home every Friday. Aqui você já sabe o que significa, né? Eu como pizza o quê? Com o meu namorado em casa quando? Every Friday, toda sexta, muito bem. I like to drink beer with my friends after work. I like to drink beer with my friends after work. Eu o quê? Gosto do quê? De beber cerveja, drink beer, com quem? With my friends after work, depois do trabalho. Very good. Percebe? Isso é a base. É claro, né, que depois você vai aprendendo os tempos verbais, vocabulário mais avançado, as expressões, né? Mas se você não tiver essa base, você sempre vai se sentir travado no inglês. Você sempre vai ficar fazendo curso e mais curso, sempre começando do básico. Gente, pelo amor de Deus. Né? É horrível isso. E o dinheiro que você gasta e o tempo da sua vida. Então para com isso, né? Faz a coisa certa com o método certo, né? Aprende a base, ok? Por isso que eu tô aqui. Pra te pegar pela mão e vamos, meu filho, vamos destravar esse inglês, né? Você tem um método americano que é o método que eu criei com base na minha experiência, minha vivência nos Estados Unidos. Já são mais de 10 anos destravando inglês de brasileiros, ok? E olha só, eu sempre falo para os meus alunos, tá? Aprender inglês é como treinar para uma maratona. Ninguém acorda um dia e sai correndo 10 quilômetros de uma vez. Primeiro você caminha, depois você faz alongamento, você corre um pouquinho, você descansa, depois você volta, você vai construindo resistência dia após dia, semana após semana, mês após mês. Ok? Com o inglês é a mesma coisa. Então você começa... até troquei. Com o inglês é a mesma coisa. Você começa com as frases simples, a base, né? Essa base é muito importante. Quando você tem uma base bem estruturada do inglês, aí, meu filho, aí você deslancha. Por isso que eu foco tanto nessa base, nos cursos, no meu método americano, para você realmente destravar o seu inglês.
Você vai sentir como se eu tivesse ali do seu ladinho te pegando pelas mãos, tá? Então, quando você tem essa base, você começa com as frases simples, você entende a lógica, você pratica esses blocos. Isso é a base. Base bem feita, imagina um prédio. Se a base tá bem feita, meu filho, você pode levantar, sei lá, quantos metros para cima, ok? Então você pratica esses blocos e aí você vai repetindo em situações diferentes, você vai brincando com o inglês, trocando as palavras. Lembra que eu te falei? Com um exemplo que eu te dei? Então. E aí quando você vê falar inglês, já não parece mais esse bicho de 7 cabeças que você hoje acha que é, né? Ou até antes de assistir esse vídeo, na verdade, você achava que era, fala sério. E você tá vendo que, na verdade, o inglês não é tão difícil assim. Não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Então, se essa explicação fez sentido pra você, não esquece de me ajudar aqui, deixar o like, tá? Se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que vive dizendo: o inglês não é pra mim. O inglês não é pra mim. Socorro, eu não dou conta. Para. Envia esse vídeo pra essa pessoa, pra ela ver que o inglês é sim pra ela, que ela consegue sim aprender inglês, né? Eu quero que você veja que sim, o inglês é pra você, que você só precisa de clareza, simplicidade e consistência. Alright? Till next time. Over and out.